Sejam todos muito bem-vindos à plataforma do Não Perca a Cabeça. Gente, se você está aí, muito obrigado. Obrigado por adquirir esse nosso curso. A gente está fazendo com muito carinho para vocês. E essa é a primeira aula de Química. Nós faremos 10 aulas nessa revisão para o Enem. Tá? E aí eu vou usar essas aulas para tentar que você consiga tirar a maior nota possível. Lá no INEP tem certinho o que vai cair no Enem, então eu baseei exatamente sobre o que vai cair no Enem nessas 10 aulas. Então vamos lá! Bom, eu vou começar, gente, com Química Geral, tá? Obviamente, Química Geral é o nosso início, né? O começo de tudo. E propriedades da matéria. Gente, nessa aula eu vou falar para vocês as características básicas, primeiro, do átomo. Lógico, eu vou começar falando para vocês o que é o átomo. Bom, eu pergunto para você aí, o que é o átomo? Você pensa, cara, o que é o átomo? Bom, se eu falar historicamente, que já eu vou falar da evolução atômica, o átomo, ele significa algo indivisível, algo que você já não consegue mais dividir a menor parte da matéria. Mas isso, hoje em dia, já não é verdade. Nós já sabemos que temos partículas menores do que o átomo. Mas eu vou falar para você então o que é o átomo de uma forma geral, de uma forma genérica. O átomo é tudo, jovem. O átomo é tudo que você consegue pegar um átomo, pegar outro átomo, juntar e formar uma molécula. E várias moléculas eu consigo então chegar até a matéria. Beleza? Dito isso, eu vou falar já quais características que tem no átomo, tá? Tudo que tem no átomo. E agora eu vou contar uma historinha para vocês da evolução atômica. Então vamos lá. Evolução atômica é muito importante porque o Enem ele pode abordar de diversas maneiras. Mas a primeira maneira é, quando foi que surgiu os estudos do átomo? Muita gente acha que foi com Dalton, mas na verdade não. Foram dois caras, dois filósofos, Leucipo e Demócrito. Isso em 450 anos antes de Cristo. Eles estavam caminhando pela praia, certo? Então, tranquilão, caminhando pela praia. E aí, o Demócrito, ele tropeçou e caiu naquele bancão de areia. Quando ele caiu, ele percebeu que aquele banco de areia, que era algo imenso, era formado por partículas pequenininhas. Partículas eram essas, o grão de areia. Ele pegava o grão de areia, olhava e falava, caramba, como que um grão de areia desse tamaninho, ele forma tudo isso, né? Como é que a areia é capaz de formar todo esse espaço? E aí que veio a ideia de estudar o átomo. De estudar que se eu juntar vários grãos de areia, eu formo um banco de areia. Sabe? É isso, é essa a ideia que vocês têm que ter do átomo. Então a evolução atômica, na verdade, começou em 450 anos antes de Cristo com Leucipo e Demócrito. Legal? Beleza, ótimo. Depois de Leucipo e Demócrito, nós tivemos muito tempo de, vamos dizer assim, pausa no estudo do átomo, porque não tínhamos como estudar essa partícula pequena. Não tinha tecnologia para isso. 1808, vou escrever aqui para vocês o primeiro cara. E o cara mais importante dessa etapa, tá? Então, como eu falo, o mais importante foi o primeiro cara. Então vocês têm que saber que foi Dalton, certo? E a data é essa, 1808. Legal? Bom, John Dalton foi um inglês e ele estudou isso. Ele pegou e falou, cara, sabe o que é o átomo? O que é o átomo? Ele ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Legal? O modelo da bola de bilhar diz o seguinte, que ele é uma esfera, certo? Era uma esfera, sem núcleo, sem nada, indivisível, indestrutível e maciço e oco, beleza. E aí, esse modelo da bola de bilhar, ele é um pouco quanto muito difícil de entender, sabe por quê? Porque você sabe o que é uma bola de bilhar. Se você jogar sinuca, você sabe que se pegar uma bola de bilhar com a outra, se elas se chocarem, elas vão se ligar? Não. Por quê? Porque elas vão se repelir, não tem como. Uma bola de bilhar bate na outra, bate e volta, repele. Dalton imaginava que o átomo era isso, mas não tem como. Sabe por quê? Porque se uma bola bate na outra, para se ligar, ele precisa de alguma coisa. E aí foi um cara chamado Thomson. Thomson foi em 1896, tá? 1896, Thomson diz o seguinte, bom, peraí, Dalton, peraí que tá alguma coisa não tá batendo na nossa história. Se eu pego uma bola de bilhar e coloco junto com a outra, elas não vão se ligar. Então eu preciso de alguma partícula menor do que o átomo, no caso, né, para que eles se liguem. E aí foi o modelo do pudim de passas. Legal, gente? Vamos lembrar do pudim de passas. Pudim de passas, o que é? Pudim de passas, gente, é como se fosse também a bola de bilhar do Dalton,
né? Então vamos lá, o próximo cientista. Thomson, legal. E o pudim de passas, o que que é? É uma bola também com os elétrons aqui, ó, todos em volta dele, é como se tivesse incrustado nele. Beleza, só que acontece ainda um problema muito sério. Não dá para esse modelo atômico, não dá para ele ser o modelo atual. Você fala, por que não dá, professor? Tem uma coisa muito legal para falar dessa parte aqui da história. Mas aqui eu já consigo saber que tem uma partícula positiva aqui no meio, uma partícula negativa em volta. Então aqui eu já consigo falar, bom, peraí, aqui eu já sei que realmente pode ser possível, né, dessa partícula se ligar. Então beleza. Aqui ficou conhecido como elétron. Cara, escreve aí, anota aí. Quem descobriu o elétron, quem foi o primeiro cara que estudou o elétron, foi Thomson. Vocês entenderam? Então, antes de Thomson, ninguém sabia o que era elétron, né? Sabia que tinha aquela bola, sabia que o átomo é a menor partícula, beleza. Mas ninguém sabia o que é elétron. Legal. Dito isso, então, jovens, a primeira parte já foi. Vou só apagar essa parte aqui, né? Que aqui já foi. Então, você já sabe que é Dalton, já sabe que Thomson. Aí chega um cara muito importante. Nessa parte agora da evolução atômica, eu sei que tem um cara chamado, que inclusive é o meu preferido, né? Meu preferido é ótimo, né? Rutherford. Rutherford foi o cara que chegou nesse modelo atômico, que é usado até hoje, tá? O modelo atômico atual. Rutherford é um cara assim que genial, tá? O estudo dele compreendeu de 1908 até mais ou menos 1912. E esse estudo, gente, é o seguinte: ele foi o primeiro cara a relacionar o átomo com o sistema solar. Professor, como assim o átomo com o sistema solar? O que é o nosso sistema solar, cara? Sei que você sabe o que é o sistema solar, sei que você sabe que tem um Sol lá e que está em volta do Sol estão os corpos celestes lá, todo mundo dançando em volta, legal, né? Nós temos a nossa órbita, os planetas estão lá girando em volta do Sol, beleza? E o que o Rutherford, então, ele relacionou isso com o átomo? Porque, olha aqui que lindão, ele descobriu a eletrosfera. Cara, eletrosfera é o seguinte, é essa parte que está em volta do átomo e os elétrons ficam em volta dele. Como assim, professor? Então vamos lá, nós temos aqui o núcleo, né? Lembra da primeira pessoa, né? Foi o Dalton que estudou só o núcleo, certo? Aquela bola maciça, oca, indivisível e tudo mais. Beleza. Depois temos os elétrons incrustados, que era o modelo do pudim de passas, que foi o Thomson. Chegamos nesse modelo atual, que é o Rutherford. O Rutherford dizia o seguinte: esses elétrons eles ficam girando aqui, ó. Aí você fala, bom, cara, legal, muito legal. Agora, professor, me diz aí, como é que ele descobriu que esses elétrons estão caminhando em volta? Cara, essa parte é a parte mais genial de todas. Imagina o seguinte, ó, isso aqui como se fosse uma lâmina, né, uma fina camada de ouro, tá? Camada de ouro de lâmina. Eu pego partículas alfa, partículas beta e vou bombardear essa minha lâmina de ouro, certo? Beleza. Se isso aqui é um átomo, e se era do modelo de Thomson, quer dizer que está tudo parado, certo? Se está tudo parado, o que era para acontecer? É para essa partícula bater aqui, se chocar e voltar. Era para acontecer isso, lógico, beleza. Mas não acontece. Acontece o seguinte, essas partículas alfa, elas desviam e algumas passam direto. Sabe por quê? Porque na verdade esses elétrons não estão parados, eles estão em movimento. E aí ele descobriu a eletrosfera. E aí foi que ele descobriu que os elétrons não estavam incrustados na verdade. Na verdade eles estão em movimento. Olha que genial, olha que legal. E por fim, um cara chamado Bohr, né, que na verdade foi, muitos modelos atômicos são chamados de Rutherford-Bohr, porque Bohr aprimorou o que Rutherford havia dito. O Bohr, na verdade, ele organizou em níveis de energia. Teve uma questão que caiu já no Enem, inclusive, que falava, né, sobre os fogos de artifício, o que acontece quando a gente vê os fogos de artifício? Os fogos de artifício nada mais é do que essa excitação de elétrons para a última camada, ou seja, um rearranjo de elétrons entre as camadas. Quando eu falar de energia, gente, toda vez que eu falar de energia, eu estou falando então de Bohr. Beleza, gente? Falei tudo então do átomo e da evolução atômica. Uma revisão geral, tá, gente? Toda essa parte já, lógico, caso vocês queiram se aprofundar, vai ter um PDF aqui embaixo da aula e vai ter também exercício para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas esse começo é isso, beleza? Vamos lá.
Agora, gente, pra gente terminar a primeira parte da nossa aula, vou falar sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Cara, isso aqui com certeza vai cair no Enem, tá? Então isso aqui com certeza vai estar lá na sua prova. O que são fenômenos químicos? O que são fenômenos físicos? Gente, primeiro, para eu saber o que é físico, o que é químico, eu tenho que saber o que cada um estuda. A química vai estudar reação química, gente. A química estuda tudo que é reação, tudo que é transformação, né? Então por isso que eu falo, química geral, propriedades da matéria. Tudo que transforma, certo? Por exemplo, eu vou colocar um pão para assar. Legal? Vou colocar um pão para assar. Aí você coloca lá o fermento, a farinha, etc. Não sei nem o que vai no pão, mas tudo bem. Aí você coloca lá essas coisas e quando você tira, ele não é mais só aquela porçãozinha que você colocou inicialmente e de repente ele virou um pão. Cara, isso é uma transformação química. Ele teve uma reação química ali dentro. Agora, o que é uma reação física? Física é simplesmente eu pegar, por exemplo, um paninho como esse aqui, ó, certo? Beleza. Aí eu rasgo esse pano ao meio, certo? Se eu rasgar o pano ao meio, ele não deixa de ser um pano. Ele continua sendo um pano. Isso é um fenômeno físico. Beleza? Fenômeno físico é quando não tem uma transformação envolvendo, certo? Agora, o fenômeno químico é uma transformação que envolve por trás. Bom, galera, agora é só o finalzinho da aula para eu mostrar realmente o que são esses átomos e as semelhanças atômicas. Beleza? Para que não fique muito comprido também, então eu vou deixar muito mais extensa essa aula. Vamos lá, gente. Então esse é o átomo, tá? Depois de toda aquela evolução atômica que eu já falei, agora eu vou falar o que tem no átomo, certo? As partículas menores do que o átomo. Elétrons, né? Em volta, ó, pode ver que os elétrons eles ficam na eletrosfera, como eu já disse, os elétrons eles ficam girando, e lá dentro do núcleo nós temos prótons e temos nêutrons. Beleza? Ótimo. Então prótons e nêutrons, núcleo, e elétrons fica do lado de fora. Galera, presta atenção nessa parte. Professor, o que eu tenho que saber disso? Você tem que saber isso aqui. Isso aqui é a nossa famosa representação atômica. Então eu vou colocar aqui, ó. Esse X significa que é um átomo qualquer, tá bom? Então eu tenho um átomo qualquer. Isso aqui é uma representação atômica, certo? Beleza? Então qualquer átomo eu vou representar dessa maneira, qualquer um, certo? Eu pego o átomo de cálcio, o átomo de hidrogênio, o átomo de enxofre, não me interessa. Eu vou colocar o símbolo dele, certo? Aqui o X quer dizer que é um genérico, pode ser qualquer um, e eu vou colocar nessa ordem. Então tá, em cima a massa, depois o nêutron, certo? Faltou acento, nêutron, beleza, próton e elétron. Legal. Aí vamos supor que eu coloque aqui, por exemplo, o oxigênio. Ele tem 8 prótons e 16 de massa, o exemplo do oxigênio. Embaixo eu coloco o próton, em cima eu coloco a massa. Entre eles eu vou colocar o valor de nêutron, igual está aqui, embaixo do próton, o elétron. Então professor, faz para mim aí. Ou se ele for um átomo neutro, ou seja, sem carga, sem ser cátion ou nem ser ânion, ou seja, não for um íon, ele vai ter o mesmo número de próton, vai ser o número de elétron. Então ele também vai ter 8 elétrons. E aí o que eu faço para achar a massa? Aí eu tenho uma regrinha, tá? Uma regrinha bem legal que vocês vão gostar. A regrinha é a seguinte, eu vou pegar e vou somar prótons e nêutrons para dar a massa. Então a massa é igual à soma de prótons mais nêutrons. Sempre assim, legal? Professor, por que prótons mais nêutrons é a massa? O que está no núcleo, cara, o que está no núcleo é o que te importa. O que está na eletrosfera, ele pode sair e ele pode entrar. Então não faz parte da sua massa. Então nesse caso, eu tenho 8 nêutrons, 8 prótons, 8 mais 8 é igual a 16 de massa. Olha que legal? Beleza? Então aí eu tenho aqui a soma do núcleo para ter a massa. Certinho? E só para a gente terminar a nossa aula, nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, né? Eu vou colocar as semelhanças atômicas. Professor, o que significa semelhanças atômicas? Átomos que são iguais. Nós temos 4. Isótopos, isóbaros, isoeletrônicos ou isótonos. Professor, o que significa cada um? Aqui eu tenho uma dica, cara, que vai ajudar muito você, tá? Tenho certeza. Isótopo, você circula o P, certo? Isóbaro, você circula o A. Isoeletrônico, você circula o E. Isótono, você circula o N. Professor, por que você circulou essas coisas aí, cara? Vamos lá. Isótopo, iso significa igual. Então você vai colocar aqui agora, isótopos, mesmo número de... Vamos ver se você sabe. Claro que você sabe. Próton, porque o P
Sacou? Mesmo número de próton, por isso que eu circulei o P. Isóbaro, mesmo número de, fala aí, fala daí. Isso, jovem, boa. Massa, nossa, professor, mas por que massa CA? Ó aqui a letrinha que representa a massa, A. Legal? A representa a massa, N representa nêutron, Z representa próton e E representa elétron. Beleza? Isoelétron. Isoeletrônico, pelo amor de Deus, né? Nem vou perguntar porque isso aí é ofender a inteligência de vocês, né? Então, mesmo número de elétron. Legal? Legal. E isótono, né? Circulei o N, mesmo número de nêutron. Gente, então é isso, tá? É muito simples. É só você olhar o que são iguais, se a massa é isóbaro, se é próton isótopo, se é elétron isoeletrônico e se é nêutron isótopo. Então toda vez que você olhar essa semelhança, tá? Você tem esses nomezinhos aqui, isso chama semelhança atômica. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem tranquilos que eu vou voltar mais 9 vezes só nesse módulo de revisão para o Enem. Não esqueça de resolver os exercícios que está aqui embaixo, tá? Também tem a resolução comentada. E é isso. Valeu, até a próxima.